Como? Por quê? O que você fez para merecer esse título? Exato. Esse grau? Olha, eu estudei bastante. O quê? Uma É prova. filosofia, são estudos. A Rosa agora Cruz, eu tô muito a Rosa curiosa. Cruz, a MORC, ela, Isso, o a 12º MORC usa grau, também esse grau. 12º grau da MORC tem o nome de Illuminatus. Illuminatus Minor, Illuminatus Major. Então você é maçom. Eu sou maçom. Eu gostei. Mas a maçonaria, ela nunca foi uma sociedade... Quer dizer, ela não é uma sociedade secreta. Como? Você Eu não acabou de posso falar que falar era em nome da maçonaria. Eu posso falar em meu nome como um obreiro da Claro, maçonaria, não, como, ok? como Eu Marcelo. Como... gostei Então- dessa associação que fizeram entre Illuminati e Rosa Cruz E maçonaria também. e maçonaria. A Rosa Cruz começou com fama mística Fraternitatis. Rosa Cruz, Fraternidade Rosa Cruz. Isso foi tirado de Christian Rosenhaut, que Christian Rosenhaut, como se fosse um cristão Rosa Cruz, que diziam, não, isso é verdade, ele era um monge católico Ele é uma que alegoria. tinha morrido, já chegou lá, que tinha morrido 2 séculos antes. E então, a alegoria, a fama de Rosa Cruz depois se converteu em amor, antiga mística Orden de Rosa Cruz, Ok. diziam que esse Christian Rosenhaut, Certo. esse monge, tinham encontrado o cadáver dele, que era de 2 séculos antes, Sim. e dentro tinham encontrado segredos do antigo Egipto, Sim. com o qual se poderia não comer nada, dominar tudo, Nossa, ser que legal. extremamente felizes, fazer-se até invisíveis. Há que ser idiota para acreditar, como muito bem diz ele, nessa fábula. Exatamente. Tudo Tem que mentira. acreditar numa alegoria. Agora, Alegoria. temos uma carta que... Tem algumas cartas que eu gostaria de ver. Uma delas parece que... não tem uma que lembra o ataque às Torres Gêmeas? E também tem... Parei. Mostra pra câmera pra que possamos ver. Deixa eu ver. Fecha ela. Esse seria o ataque Esse é um ataque ao ao Pentágono. Pentágono, né? Que Isso. muita gente disse que não tinha nem Então, o avião, que né? acontece? Achar que o jogo Como assim? previu o ataque ao Pentágono é a mesma coisa que você falar que o jogo do War previu a invasão americana no Golfo. Não tem lógica. Nossa, São mas duas as coisas cartas separadas. Olha só, Essa versão que eu tenho, ela é de 2005. nós estamos mostrando ali, Opa, ó. desculpa. Ok? Essa versão que eu trouxe, ela é de 2005. Ok. Porque o que aconteceu? Em 2001, quando houve o atentado, Claro, houve aquela certo. comoção. O pessoal, por exemplo, o trailer do Homem-Aranha, que mostrava as Torres Gêmeas, foi retirado do ar. Claro. Você teve uma série de coisas. E a editora, em respeito às vítimas, tirou a carta do ar. Então, hoje em dia, aquele... Posso tirar? Pode, mas Hoje em se- dia, aquele original de 1900 que tinha essa carta, ela praticamente não existe mais. Mas Ele é valiosíssimo mas temos e aqui? tem de colecionador. Eu não tenho e é Essa que muito tá difícil no- de ter. É uma que você acha, às vezes, a imagem na internet. E não é essa que tá no vídeo, não? Isso, essa daí que tá no vídeo. Mas Certo. como vê, isso não tem nada a ver com E iluminação. não tem nada a ver com Illuminati. Mas é que tudo é meio perto, né? Primeiro Nossa? que foi depois. Teria que ter dito antes. Mas se tivessem dito antes, também não indica nada. Existe a telepatia precognitiva, retrocognitiva, simulcognitiva, que alguma vez acerte no futuro, especialmente um futuro emotivo. É possível. Agora, ninguém domina. Aí é onde os Illuminati, que dizem que estão iluminados por anjos ou por Deus, aí é onde querem. Porque alguma vez pode surgir. Não, Sim, pera, mas aí telepatia. falar que Um os segundo. Illuminati Um fazem é segundo, complicado. um segundo, que não, ora, e ser iluminados, como eu disse, que havia, eles acreditavam que poderiam estar junto com Deus, etc. Isso já está errado. Ninguém domina essas faculdades parapsicológicas. Adivinhação, que é o fenômeno mais frequente. Cadê o cadáver de Ulisses Guimarães? Onde estão os sequestradores de Carlinhos? Sim, Onde é bom que você está próprio embasado Carlinhos? em fatos, Por que né? não adivinham a supercena acumulada em vez de cobrar É verdade. 200? Então, isso de que estão iluminados por espíritos, O Daniel por tá demônios, gostando, né? por anjos, por Deus, é alegoria. Essas loucuras. Mas o Daniel, fenômeno pode existir alguma vez. Daniel, Olha, eu acho curioso a maneira como as sociedades secretas, elas geram pessoas que podem se identificar, mas primeiro não se identificam, depois elas se identificam, Mas parece- mas a sociedade depois não pode aparecer. você viu que tem uma carta que parece que o demônio aparece na fumaça? Ah, não, isso é na fumaça do real, do World World Trade Trade Center. É, é.
Quem procura acha, Olha né? lá. Essa é uma regra você acha geral. até a Você sempre imagem da consegue achar santa uma coisa entorrada, parecida né? depois. Agora, por que tanto segredo? O que é que se consegue de fato com esse segredo? Que na verdade, o legal desse segredo é que eles contam depois, né? Não, ele não quis posso contar, contar. Ah, não, agora já contou. Tudo bem. As depois. sociedades secretas, elas foram criadas Eu adoro em saber dos períodos da humanidade em que existia bastante repressão, seja repressão política, repressão religiosa. Então eram Ideológica, pessoas que se reuniam secretamente para poder conversar e divulgar essas ideias que eram diferentes das outras ideias, né? Hoje, muitas sociedades secretas Não que são eram mais secretas. Elas não são mais secretas, não porque são há mais, são necessidade. discretas. Maçonaria é discreta. Se você quiser saber alguma Amor, coisa que de é maçonaria, discreta. você vai numa livraria, você encontra tudo. Certo. Até o grau 33, encontra tudo. Tá? Seria o grau Certo, 33. estou plenamente conforme. Há certas lojas masónicas que são utilidade pública, até Certo. fazer apostolado, bem aos pobres, porém, isso do segredo em todas as lojas masónicas. Há umas coisas que nem a esposa pode saber. Ah, é? Aí, Me conta. todas. Há coisas em secretíssimo. Ora, não quer dizer que eram aquelas lojas masónicas antigas, de brigas e de defesas, não. Algumas que se dedicam a ajudar aos pobres, sociedade de utilidade, Sim. socorros mútuos, Sim. louváveis. Mas O por que que tá- lamentavelmente, por tradição, Hã? diremos por essa educação que já termina por ser uma lavagem cerebral, há certos segredos que só os chefões Mas o que pode ser tão podem sério? saber e não podem contar nem Mas à eu quero esposa. saber. Por Então tradição. vamos explicar então. Eu pros quero senhores. saber. Agora, peraí, antes, porque agora eu tô ficando curiosa e ninguém tá respondendo nada. Então Isso faz o faz seguinte. parte daquilo que é a mística do próprio ser humano e também deles ascenderem na própria sociedade, porque o segredo, o oculto, faz com que eles Mas você queiram nunca conta? para alcançar. Porque se eu tenho só num nível que eu vou tomar certo conhecimento, eu vou querer lutar, eu quero ficar como os outros que já estão nesse conhecimento. As religiões mistério, elas já são muito mais antigas. Uma das, vamos dizer, a maior problemática que houve do cristianismo no início, da igreja apostólica no início, foram as religiões mistério, principalmente o gnosticismo. Que eles misturavam aquilo que era o segredo, o mistério, junto com o próprio cristianismo, encampando Quer dizer, uma sede das pessoas que e levando para um chegar lado nesse level. místico, né? E então isso é antigo do homem. A curiosidade, o saber, o segredo, o além. Então é uma coisa que a gente não deve nem levar muito em conta. O perigo é quando desvirtua. Aquilo Pelo que menos você a gente falou, não vê né? pelo lado da maçonaria desvirtuar, né? Como houve na época de Hitler e de outros. Que Hitler usaram desse nunca poder foi da maçom. religião para destruir, né? Vocês trouxeram a Bíblia? Eu não, mas o que você quiser eu posso falar. Você trouxe, quer ver a Bíblia? Também não. A minha ficou lá fora. Mas você pode mas pode perguntar a perguntar. A sua tá você lá que fora? eu sei a Bíblia em latim, a centerinha. Ele tem a Bíblia na cabeça. Pode perguntar o que quiser. Pode Eles têm perguntar uma o que você Bíblia aqui ou quiser. não? Se tiver, pode trazer. Né? Porque parece que o próximo assunto fala justamente da Bíblia, ok? Olha, a Bíblia ela até fala sobre isso, viu? Sobre o final Não, dos mas não é tempos. isso não, é uma coisa um pouco... Mas deixa eu só fazer uma colocação. Vamos lá. Por que Fala a era Bíblia. sociedades secretas e agora é discretas? Então por que a maçonaria foi secreta E agora é e hoje ela é discreta? discreta? Porque não existe a... Porque antes, o que acontecia? Se você era um livre pensador, um estudante e tal, e a Inquisição te pegasse, você ia pra fogueira. Portanto, Parece- havia uma parece necessidade de você se manter secreto, porque se eu descobrisse que ali os três eles eram templários, eles eram Rosa Cruz e tal, a gente mandava como inquisidores, a gente mandava as pessoas na casa deles, arrastava eles pra fora e lascava O fogo Daniel ia neles. ser o primeiro a ser Primeiro a queimado. gente ia torturar eles, queimar bastante e depois mandar pra fogueira, como faziam com os templários. Luciana, Então, o eu nome queria dizer duas secreto coisas a este respeito. A respeito dos templários e a respeito da Inquisição. Certo. No, perdão, a respeito dos Os templários templários. e a Inquisição e a respeito do fim do mundo.